Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 de janeiro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Nós estamos hoje no dia 12 de Shevat do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos iniciando a tarde com a Torá, onde nós temos o nosso encontro diário nessa grande sala de estudos de Torá, onde nós não temos nem portas, janelas ou paredes, onde pela graça e pela misericórdia do Todo Misericordioso podemos alcançar inúmeros lugares ao mesmo tempo e dessa forma estarmos aí juntamente com você, cumprindo a nossa missão de levarmos a luz da Torá, a luz da presença da Shekhinah, do Eterno, aonde possa chegar, as nossas vozes, imagens, sons e assim sucessivamente. E dessa forma juntos vamos aí então cumprindo a nossa missão em preparar o mundo para ser o lar do Todo-Poderoso, o lar de Deus. Esta é a nossa missão suprema, como nos diz os nossos sábios desde o princípio, para estabelecer aqui nesse mundo inferior o lar de Deus. Pois o Todo-Poderoso aprove a Ele fazer deste mundo inferior o seu lar, a sua morada. Então por isso nós precisamos cumprir a nossa missão a cada momento do nosso viver aí, ok? Então vamos em frente na nossa jornada. Vamos ver para nós no dia de hoje. Hoje nós estamos a 129 dias de Tishrei, de Rosh Hashanah, do ano 5781. Então, neste 129º dia, a palavra do Rebbe assim nos diz: o mestre racídico Rabi Meir de Premishilam vivia ao pé de um monte escarpado. Todos os dias, mesmo com o gelo e a neve de inverno, ele subia e descia o morro para purificar seu corpo num riacho que ficava do outro lado. As pessoas consideravam essa atitude bastante admirável, pois os outros só eram capazes de contornar o monte. Ninguém ousava desafiar o gelo. Até que alguns homens jovens decidiram por fim a essa superstição e corajosamente seguiram o Rabi Meir, enquanto este escalava o morro sem fazer esforço. Todos eles caíram e se feriram gravemente. Qual era o segredo do Rabi Meir? Explicou ele: quando está ligado às alturas, você não cai. É interessante observarmos isso daí. Quando você está ligado às alturas, você não cai. Ah, mas você pode observar assim, Mas aqueles homens jovens, eles seguiram o Rabi e foram atrás dele para percorrer esse caminho, o caminho do gelo no monte. Mas eles caíram e se feriram gravemente. Enquanto que o Rabi Meir, nada aconteceu, ele continuou normalmente, sem esforço, etc. e tal, como registram os fatos. Então qual era o segredo? Foi a pergunta e a resposta veio do próprio Rabi. Quando está ligado às alturas, você não cai. O que significa aqui? Quando esses homens jovens foram seguir o Rabi Meir, eles foram como um desafio pessoal, uma coisa do seu ego, vamos satisfazer a nossa curiosidade, vamos ver se a gente consegue, seguindo o Rabi, se a gente consegue ir para o outro lado do monte, pelo caminho do gelo. Então era mais uma questão pessoal, material, física e não espiritual. Obviamente, se eles tivessem se imbuídos de realmente uma perspectiva espiritual,
um serviço a Hashem, obviamente eles seguiriam o Rabi e eles estariam ligados de fato às alturas e chegariam tranquilamente do outro lado, como o próprio Rabi Meir fazia diariamente. Então o segredo aqui que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos exorta no sentido, dando o exemplo do Rabi Meir, é exatamente essa questão. Ao nos ligarmos nas alturas ou às alturas, nós estamos ligados realmente com o infinito, o Ein Sof, o todo misericordioso, o Criador dos céus e da terra, do mundo visível e do mundo invisível. E à medida que nós estamos ligados a Ele para prestar um serviço real, verdadeiro, um serviço do coração, um serviço de amor, então automaticamente nos ligamos às alturas. Então o que nós vamos fazer, a jornada que nós vamos seguir é sempre buscando uma orientação divina e não uma questão pessoal, satisfazer o meu ego, né? Ele consegue, eu também consigo, no sentido pessoal, no sentido do ego, né? Satisfazer o ego. Não. A boa imitação, vamos assim dizer, ou a boa inveja nesse sentido, vamos assim dizer, é quando realmente nós aprendemos que alguém está prestando ao Eterno um serviço do coração, um serviço de amor. Então nós seguimos esse exemplo, né? Não para satisfazer o nosso ego, o nosso interesse, mas realmente prestar ao Todo-Poderoso um serviço que alegra o seu coração. Então é esse sentido que nós precisamos aprender nesse exemplo aqui, nesta gota de sabedoria. Estarmos ligados às alturas significa estarmos conectados com o Eterno, o Ein Sof, o infinito. E estarmos ligados com Ele significa prestar realmente um serviço autêntico do coração, um serviço de amor. Ok? Então hoje nós estamos na nossa segunda aliá, e portanto hoje a nossa segunda aliá está no capítulo 14, verso 9 de Êxodo, Shemot, e nós vamos até o versículo 14 da nossa segunda aliá. Ontem nós vimos na nossa primeira aliá, da nossa 16ª Parashá, Beshalach, né? Deixados ou expulsos, né, do Egito. Então nós vimos aí, entre outras coisas, que quando realmente o faraó mandou o povo embora, expulsou o povo do Egito, então eles começaram a fazer a sua jornada em direção ao deserto para prestar um serviço ao Todo-Poderoso. E nós vimos aí lá no versículo 19 que nos fala que os israelitas, eles se colocaram no caminho do deserto, no versículo 18 precisamente, para o 19, que eles se colocaram no caminho do deserto e os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito. E Moshe tomou os ossos de Iosef com ele, pois tinha feito com que os seus irmãos, os filhos de Israel, os filhos de Jacob, jurassem fazer assim: Deus certamente lembrará de vocês, e vocês devem levar meus ossos daqui com vocês. E segundo os nossos sábios, falam que não somente os ossos de Iosef seguiram em direção à terra prometida, bem como os ossos, né, de todos os outros irmãos que pereceram no Egito, também foram transportados seus ossos para a terra prometida. Mas por que Iosef é mencionado? E os nossos sábios comentam a respeito dos demais irmãos que foram juntos. Segundo os nossos sábios, principalmente Yalkut, Shimoni e Kli e Akar, eles nos relatam que, de fato, quando o povo saiu do Egito em direção ao deserto, eles levaram consigo 2 arcas sagradas. Uma delas era a arca sagrada que não continha ainda a Torá, pois ainda não tinha sido outorgado a Torá, só lá no Monte Sinai, que
que nós teremos a outorga da Torá e a cópia original é colocado dentro da arca. E a outra arca, segundo os nossos sábios falam, né, a outra arca que foi levada era exatamente o caixão que continha os ossos de Iosef. Segundo nos fala principalmente, né, esses dois sábios, Yarkut Shimoni e Kli Yakar, os judeus seriam questionados, né, o que há nessas duas caixas. Então eles responderiam que Iosef seria os seus ossos, o conteúdo de uma das caixas, aquele que guardou todos os 10 mandamentos, né? E dessa forma, então, quando o texto da Torá escrita menciona que os judeus, os israelitas, estavam armados quando deixaram o Egito, né, eles comentam que esta armadura que assim é colocado por eles, significa que aqui havia uma proteção espiritual. Portanto, eles tinham uma armadura espiritual. Era uma proteção espiritual, uma proteção divina, devido ao fato de que eles estavam levando essas duas arcas, ou essas duas caixas sagradas. Porém, para este momento mais específico, a arca sagrada, né, como já comentamos, ainda não tinha o rolo da Torá, porque ainda não tinha sido outorgado. Porém, a Torá enfatiza aqui que os ossos de Iosef estavam presentes, pois eles que saíam do Egito sozinhos, pois eles sozinhos já eram suficientes para agir como armadura, protegendo os judeus. Alternativamente, poderíamos argumentar que Moshe previu que o mar teria de se abrir para salvar os judeus, então ele levou os ossos de Iosef consigo, para que o mar se dividisse pelo mérito de Iosef. Então, segundo esses sábios, eles falam que um dos motivos pelo qual o mar se abriu foi exatamente pelos méritos de Iosef, e como o povo estava levando os ossos de Iosef, e Moisés previu isso daí. Então essa foi mais uma questão que ajudou na abertura do Mar Vermelho, né? Então foi crucial. O próprio nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, ele também diz que foi crucial que Moshe levou os ossos de Iosef com ele, porque esses desafios só poderiam ser superados com sucesso através do poder que Iosef tinha legado aos judeus. Então, dessa forma aí, os comentaristas, entre eles também Rashi, né, e o Rabi Shimon, até mesmo o melhor dos egípcios, nos falam, né, que nas pragas que foram ali ditas no Egito, o melhor do Egito deveria ser morto, porque o melhor das cobras deve ter o seu cérebro esmagado. Então, quando eles saem do Egito, nós temos aí duas questões: a armadura, a proteção divina, encabeçado aí pelos ossos de Iosef, um dos artigos fundamentais para a abertura do Mar de Juncos. A outra questão que nós temos aí é sobre a perseguição, logo em seguida que a poeira baixa e o faraó novamente endurece o seu coração, e ele então sai em perseguição aos israelitas que estavam acampados ali próximo do Mar de Juncos. E uma coisa que nós observamos na liá de ontem foi que todo o setor, né, dos equinos tinham sido mortos pela praga da peste, aqueles animais que estavam no campo. Então todos os animais, principalmente da raça equina, estavam no campo, morreram todos. Mas aqui, quando o faraó vai em perseguição, ele tem novos cavalos. Não havia tempo de iniciar uma nova criação. E onde estavam esses cavalos? Esses cavalos foram salvos pelos egípcios, que estiveram atentos àquilo que Moshe disse sobre os animais que estariam no campo, e que não fossem recolhidos às cocheiras, aos estábulos,
a peste os pegaria e eles seriam mortos. Então esses egípcios que atenderam, né, prestaram atenção à palavra de Moshe, então o que aconteceu? Eles guardaram os seus animais, e ao guardarem os seus animais, eles foram salvos. E no momento em que o faraó, ele não convoca só o exército, ele convoca o povo para sair em perseguição aos israelitas. Então quando ele convoca o povo, o exército já é submisso a ele. Então o que ele determina, o exército obedece cegamente. Agora o povo não, o povo precisava ser convencido. E o faraó convenceu o povo que eles deveriam segui-lo, porque ele estaria à frente dos exércitos e à frente do povo na perseguição contra os israelitas. E ainda ele acusou falsamente os israelitas que tinham fugido, e na verdade não tinham fugido. Ele também acusou os israelitas que tinham furtado as riquezas do Egito. E eles não tinham furtado as riquezas do Egito porque eles voluntariamente deram as suas riquezas aos israelitas. Mas o povo, cego por aquela liderança, e a cegueira é algo realmente que é fácil com que líderes que têm uma má índole, que são perversos, dominam facilmente quando um povo está numa cegueira cultural, numa cegueira de inteligência, e então é só colocar o cabresto e conduzir pelas rédeas. Aí a massa de manobra vai em frente. Não pensam, não raciocinam, então... E o faraó conseguiu isso. E o povo então, né, se levantou e foi junto com o faraó e os seus exércitos em perseguição aos israelitas. Então esses egípcios que guardaram seus animais nos estábulos e cocheiras, eles prontamente cederam os seus cavalos para que o faraó pudesse atrelar aos seus carros de guerra e sair em perseguição aos israelitas com seu exército, e logo em seguida o povo seguindo os exércitos, né? Por isso que o Rabi Shimon, ele disse, né, até mesmo o melhor dos egípcios deve ser morto, e a melhor das cobras deve ter o seu cérebro esmagado. Porque desde o jardim do Éden, a cobra ela é até a redenção de Mashiach, ela simboliza realmente o mal que persegue o homem no seu calcanhar no dia a dia, né? Então dessa forma aí é que o Rabi Shimon, ele vem falando essas coisas aí nesse sentido. Por que isso? Até o melhor dos egípcios deve ser morto. Porque infelizmente, né, o povo egípcio na época, eles tinham um ódio gratuito pelos israelitas. E eles realmente vibravam, né? Lembram que nem um jogo de futebol, onde as pessoas estão nas arquibancadas, né? Estão ali torcendo pelo seu time, né? E de repente alguém do seu time, principalmente um zagueiro, né? Quando o centroavante vem com tudo para invadir a área e marcar o gol, e o zagueirão chega com tudo, né? Com aquela bela solada que pega na medalhinha do centroavante, e o centroavante fica lá no chão machucado, e os torcedores vibram, levantam, né? E sem se importar qual é a gravidade do ferimento, da contusão daquela pessoa que está no chão. Então os egípcios daquela época, eles vibravam exatamente quando viam que os israelitas eram chicoteados, quando seus filhos eram jogados dentro do rio Nilo para morrerem afogados, quando eles eram torturados, eles vibravam, que nem uma torcida, vibravam e vibravam mesmo, né? Quando os filhos dos israelitas eram mortos para que o sangue dessas crianças fosse levado até o palácio para que o faraó, com a sua doença de lepra e as suas dores, ele viesse banhar-se no sangue dessas crianças, eles vibravam com tudo isso. Então por isso, né, o melhor dos egípcios deve ser morto,
e a melhor das cobras deve ter o seu cérebro esmagado. Nesse sentido, significa que o inimigo, ele não usa de misericórdia com você. E por isso você precisa estar muito bem protegido com a armadura divina, para que você possa se proteger contra as investidas do inimigo. E aqui, no sentido prático, né? Não estamos dizendo aqui, em hipótese nenhuma, que o seu inimigo você deve cortar a cabeça dele, não. Em hipótese nenhuma, não é isso. Você deve estar, sim, abrigado atrás da armadura divina, a proteção divina. E você não pode ser, como diz assim, você não pode ter uma fé inocente, certo? O teu inimigo que não gosta de você e quer o teu mal, ele pode até se aproximar de você com palavras mansas, parecendo um cordeiro, mas não pode esquecer que a pele do lobo está debaixo da pele do cordeiro, da pele da ovelha, melhor dizendo, né? Está debaixo da pele da ovelha, está ali um lobo. Então, você não pode ter uma fé inocente para com o teu inimigo, com aqueles que você sabe realmente que não gosta de você. Então você não pode se deixar ser levado no bico, no papo, né? Você não pode se deixar levar aí por palavras aparentemente mansas, mas que na realidade eles querem te levar para uma cilada. Então por isso, realmente a nossa fé, a nossa confiança no Todo-Poderoso, ela tem que ser com sabedoria, né? Então, se o inimigo ele realmente se aproxima de você, porque ele se arrependeu realmente do mal que fez, então ele tem que dar testemunho através das suas atitudes, atitudes concretas, atitudes reais, que ele realmente está arrependido e está fazendo techuvá, retornando ao teu Deus, o nosso Deus. E então as suas atitudes vão comprovar realmente se houve ou não techuvá. Mas você precisa estar atento com todas estas coisas aí. Então, de acordo com isso, nós vamos ver daqui a pouco, né, a abertura do mar de juncos, e na aliá de amanhã nós vamos ver aí o que acontece com o faraó e todo o exército e o povo que vai atrás dele adentrando ao mar de juncos, né? Se o mar vai engoli-los ou não. E então nós podemos ver aí, segundo os nossos comentaristas, entre eles o nosso Menahem Mendel, que ele fala que realmente as séries de pragas, junto com o afogamento no mar de juncos, na realidade fazia parte de um único pacote de castigo de Deus por amargar a vida dos judeus no Egito. E de acordo com isso, né, ainda estava por vir, sem sombra de dúvida, sobre o faraó e todo o seu exército e todo o povo, né, os homens que seguiram o faraó, ainda estava para concretizar o pacote, fechar o pacote. Então, para fechar o pacote, o mar se abre para os israelitas passarem em segurança. E ao fechar o pacote, né, o mar precisa fechar-se. E aí fecha-se o pacote para com os perversos, ok? Então vamos na nossa segunda aliá, né? A nossa segunda aliá está no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 9, e vamos até o versículo 14 com os comentários de Rashi. Os egípcios, todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, perseguiram-nos e alcançaram-nos ao anoitecer do dia 20 de Nissan, enquanto estavam acampados perto do mar de juncos, junto a Pi-Hahirote, diante de Baal-Tsefon. Baal-Tsefon foi o último ídolo que Deus deixou ali em pé, porque todos os outros foram derrubados, e apenas sobrou esse, para que o faraó estivesse mais ainda obstinado, achando que, como esse único ídolo permaneceu em pé, então significava que eles ainda
depositavam naquele ídolo, naquele Deus de pedra, naquele Deus sem vida, a esperança de que poderiam ainda vencer Moshe e todo o povo israelita. O faraó aproximou-se, indo até a linha de frente, conforme prometer. Os israelitas levantaram os olhos e avistaram os egípcios, e também levantaram os olhos e avistaram os egípcios que vinham fervorosamente contra eles. E eles vinham numa formação muito disciplinada, taticamente militar, mostrando que realmente eles estavam, partilhavam, né, do mesmo ódio fervoroso contra os israelitas. Também os israelitas levantaram os olhos e avistaram, junto com aquele exército do faraó, o anjo da guarda do Egito, vindo em auxílio dos egípcios. Diante dessas duas visões, eles temeram muito. Embora soubessem que não tinham nada a temer, pois Deus prometera levá-los com segurança à terra de Israel, os israelitas ainda assim fizeram o que seus antepassados sempre faziam. Mesmo quando não havia perigo concreto, o que eles faziam? Eles clamaram a Deus, elevaram suas vozes em prece ao Todo-Poderoso. Contudo, a pressão do perigo logo os levou a falar insolentemente, apesar de sua confiança em Deus. Disseram a Moshe: foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? O que nos fizeste tirando-nos do Egito? Não é a mesma coisa de que te falamos no Egito, quando Datã e Avirã disseram: deixa-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois seria melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Em outra perspectiva, o povo exprimiu essas queixas quando viu que os egípcios continuavam a aproximar-se, mesmo depois de suas preces. Ou então apenas alguns ainda acreditavam na promessa de Deus, enquanto outros começavam a ter dúvidas. Em todo caso, essa foi a primeira vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Porém, Moisés disse ao povo: não temais, permanecer firmes e testemunhai a salvação que Deus realizará para vós hoje. Porque os egípcios que vistes hoje, não vereis nunca mais. Deus lutará por vós, vós vos calareis. E aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. O que nos chama a atenção principal aqui nesta nossa aliá de hoje, e é nisso que nós queremos focar a nossa aliá de hoje, quando nós temos aí a questão em que Moshe ele fala, né, para o povo, né, quando eles começam a murmurar, ele diz assim: não temais, permanecer firmes e testemunhai a salvação que Deus realizará para vós hoje, porque os egípcios que vistes não vereis nunca mais. Deus lutará por vós, vós vos calareis. Aqui, os nossos sábios, eles falam para nós que nós temos aqui 4 grupos diferentes no curso de ação. Então nós temos 4 grupos. Então nós vimos aí, desses versículos que acabamos de ler, nós vimos aí, temos o primeiro grupo: mergulhemos no mar. Foi quando eles falam sobre a questão de se afogar, né, em vez de retornar ao Egito. Então nós temos assim 4 grupos. Quando nós lemos aqui a reclamação do povo para com Moshe, então no verso 11 nos fala, né, foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto?
o que nos fizeste tirando-nos do deserto, do Egito? Não é a mesma coisa que te falamos no Egito, quando Datã e Avirã disseram: deixa-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois seria melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Em outra perspectiva, o povo exprimiu essas queixas quando viu que os egípcios continuavam avançando, apesar deles terem clamado ao Todo-Poderoso com as suas preces, certo? Primeiramente, nós precisamos aqui estar antes de falarmos desses 4 grupos, precisamos estar aqui falando sobre algo importante, sobre clamar a Deus. Quando o povo ele começa a clamar a Deus, então os nossos sábios nos chamam a atenção de que eles procuraram realmente fazer o que os patriarcas fizeram outrora, certo? Abraham, a prece da manhã, Isaac, a prece da tarde, e Jacob, a prece da noite. Ou seja, na realidade, através dos patriarcas, a sua descendência adquiriu o hábito de fazer prece de manhã, de tarde e à noite, né? Shacharit, manhã, Minha, à tarde, e Arvit, à noite. São as preces diárias, né? Então, dessa forma, a descendência dos patriarcas adquiriram esse hábito de, em qualquer tempo, ou quando tudo está bem ou não, né, sempre fazer preces ao Todo-Poderoso. Os nossos comentaristas, entre eles o nosso Rebbe, ele diz assim, que cada judeu deve sentir como se a oração e igualmente o estudo de Torá fossem sua profissão. Ele não deve sentir o desejo de rezar só quando um problema surge e ele precisa da ajuda de Deus. Semelhantemente, uma pessoa não deve estudar Torá só quando ela precisa saber o que fazer, mas propriamente ela deve sentir como se a oração e o estudo da Torá fossem a sua profissão, ou seja, uma dedicação constante, independente do que possa acontecer, certo? Este é um exemplo que nós temos que seguir, porque nós não judeus que abraçamos a fé monoteísta, nós estamos ombro a ombro com os judeus, no serviço ao Todo-Poderoso. Então esse é um exemplo que nós temos que seguir, que é o quê? As preces e o estudo de Torá precisa ser como a nossa profissão. Porque o nosso Menachem Mendel e os demais sábios faz essa comparação com a profissão, uma profissão. Seja qual for a sua profissão, você tem obrigações, você tem responsabilidades, você tem compromisso. Então todos os dias você precisa chegar no horário no seu trabalho. Você precisa cumprir as metas do seu trabalho. Você precisa cumprir as regras. E depois, no final do mês, você tem a sua recompensa, que é o quê? O seu pagamento. Então, dessa forma, o próprio Eterno, ele nos fala, sem sombra de dúvidas, dessa questão dos nossos comentaristas, que nós precisamos encarar essa realidade. Todo o nosso trabalho no Eterno nunca foi e nunca será em vão. Por quê? Porque é do agrado do Pai quando o Filho está realmente de forma que alegra o seu coração, ele venha abençoar e dar recompensas. Esse é o papel de qualquer pai que ama o seu filho. E o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, não é diferente, muito pelo contrário. Ele é muito e muito melhor e perfeito em todos esses sentidos. Tanto é que quando nós realmente falhamos para com o nosso pai terreno, né, nós sabemos que temos aí algumas implicações. E nós também já experimentamos que muitas vezes que falhamos com o nosso Pai Celestial, nós não fomos tratados segundo a nossa falha, mas Ele nos tratou com misericórdia, nos dando a oportunidade da techuvá, arrependimento e retorno, e nos dando o quê?
a bênção para que nós tenhamos ânimo, força, coragem, ousadia, estímulo para continuarmos a nossa jornada. Então, isso é fundamental para nós. Então, nesse sentido que os sábios nos falam que, no fundo, cada um de nós que abraçamos essa realidade, prece e estudo de Torá, é capaz de tratar a oração e o estudo de Torá de forma séria, uma vez que nós a encaramos como uma profissão. Então nós vamos encarar com muita seriedade. Isso com o coração voluntarioso, cheio de amor pelas coisas do Eterno. Ok? Baruch Hashem. Aqueles que estão conosco nessa tarde, William, Jesuíno Batista e a Aritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile. William, lá de Minas, né? E os demais que estão conosco nessa tarde aí, o nosso Shalom, Shalom. E vamos então retornar à nossa resposta que Moshe deu realmente ao nosso povo israelita que estava ali naquele momento junto ao mar de juncos e estavam ali reclamando porque o povo estava o exército do faraó estava se aproximando. Eles tinham feito as preces, não aconteceu nada, e agora voltaram-se para Moshe e começaram aí a fazer as suas reclamações. Shalom, Berenice Altafine, lá do Mato Grosso do Sul, Marcos Santos, Paraná. Baruch Hashem por essas vidas que estão aí conosco nessa tarde também, né? Temos mais alguém aí conosco, mas não está aparecendo para mim o nome, ok? Então, quando você entra na visualização, mas não curte, nem não comenta nada, então não aparece o nome para mim aqui. Então eu não tenho como falar no momento mais alguém que está conosco aí. Então, entrando aí na nossa live, põe aí, né? Dê um shalom, dê uma curtida e nós vamos ficar aí sabendo quem está conosco aí, né? A Isabela, Paglace Marmol, Paulo Vick está conosco aí, junto com a sua prole, né? A Gabi e o Miguel estão a 1000 por hora por aí, né? Então veja bem, na nossa aliá, no nosso capítulo 14, né, dos versos 13 e 14 aí principalmente, então quando Moshe responde aquele povo dizendo assim, Moshe disse ao povo, então Moshe ele traz uma resposta ao povo. Por quê? Porque naquele momento havia 4 grupos que estavam em cursos diferentes de ação. Então o primeiro grupo, primeira coisa ele disse de forma geral, para todos, para todo o povo, não tenho medo. Esse foi um aviso geral, para todos. Depois ele disse ao primeiro grupo, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. O segundo grupo ele disse, vocês podem ver os egípcios hoje, mas não voltarão a vê-los nunca mais. Para o terceiro grupo ele disse, Deus lutará por vocês. E o quarto grupo ele disse, vocês devem permanecer calados. Vamos ver como que se classifica esses grupos aí, ok? Então o primeiro grupo em que Moshe trouxe a resposta foi o grupo que disse, mergulhemos no mar, preferindo se afogar do que retornar ao Egito. O segundo grupo, disse, voltemos ao Egito, dispostos a aceitar novamente o jugo da escravidão. O terceiro grupo foi o que disse, façamos guerra contra eles, na esperança de que saíssem vitoriosos. E o quarto grupo disse, rezemos a Deus, apelando a Deus através da oração, né?
Então, dessa forma, esses 4 grupos se manifestaram com aqueles queixumes que eles falaram ali nos versos anteriores. Então, segundo os comentaristas, eles falam que Moshe, ele deu uma resposta precisa para cada um desses 4 grupos. O primeiro grupo, quando disse mergulhemos no mar, porque eles se referiam sobre o afogar-se no mar, né? Então, ao primeiro grupo, Moshe disse: fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Então ela foi endereçada a esses que desejaram lançar-se ao mar para se afogar. Para o segundo grupo, Moshe disse: vocês podem ver os egípcios hoje, mas vocês não voltarão a vê-los nunca mais. Essa mensagem foi endereçada ao grupo que desejava voltar ao Egito para voltar à escravidão. O terceiro grupo, Moshe disse: Deus lutará por vocês. Foi endereçado ao terceiro grupo que sugeriram, fazer guerra. E o quarto grupo foi o que Moshe disse: vocês devem permanecer calados. Foi endereçado ao grupo que naquele momento eles queriam fazer preces, certo? Então, qual foi o curso da ação mais apropriada aqui? O que realmente é de real? Qual é desses 4 grupos que realmente tomou a decisão correta? Ainda comentando sobre isso, as faíscas de Hassidut, os ensinamentos dos nossos sábios do Hassidismo, eles dizem para nós a seguinte questão. O grupo que disse mergulhemos no mar, nós temos aqui 4 grupos, não esqueçam disso. Esses 4 grupos, eles têm diferentes modos de se combater com a adversidade. Esses 4 grupos representam a raça humana, no seu dia a dia, em cada geração, e também representa a nossa geração atual. São 4 formas, 4 grupos que tomaram decisões diferentes no modo de reagir à adversidade. Então vamos ver aqui os comentários dos nossos sábios do Hassidismo, o que eles não falam mais profundamente sobre isso. O primeiro grupo disse mergulhemos no mar. Aqui os nossos sábios dizem que esse mergulhemos no mar exemplificou a Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, que significa o alto sacrifício. Então Deus tinha ordenado aos judeus que eles não mais deveriam ser escravos no Egito. Então Deus já tinha determinado isso. Vocês não serão mais escravos. Assim, eles estavam dispostos a sacrificar as suas vidas em lugar de transgredir a vontade de Deus. Então, num nível mais profundo, esses que falaram de mergulhar ao mar, morrerem afogados, na realidade eles não estavam nem cometendo suicídio e nem desistindo da luta. Na realidade, eles estavam dispostos ao alto sacrifício para não violar o mandamento divino que disse: não sereis mais escravos no Egito. Então eles estavam dispostos ao alto sacrifício. E dessa forma, qual é a vantagem espiritual para este grupo? A vantagem espiritual para esse grupo, o Messirut Nefesh, alto sacrifício, é que através desse desafio debilita-se a capacidade do mundo de se opor ao judaísmo. Então, na prática é o quê? À medida que as gerações foram passando até aqui, então as pessoas, principalmente no campo judaico, dessa descendência de Judá,
vier aí no alto sacrifício, preservando a Torá, preservando os mandamentos da Torá, preservando os costumes, as tradições, pagaram um preço muito caro. O exemplo maior dos últimos tempos da história contemporânea é o Holocausto, o alto sacrifício, o qual eles preservaram realmente a Torá, e dessa forma a Torá prevaleceu, o povo israelita prevaleceu. Os nazistas e o nazismo foram, e os seus líderes também, mas o judaísmo e os judeus estão aí presentes e vivos, ok? O segundo grupo disse, voltemos ao Egito. Exemplificou então a Iti Rapahar, que significa conquistar os recursos mundanos para propósitos santos. Obviamente, esse grupo não quis voltar permanentemente ao Egito, quando eles disseram, voltemos ao Egito. Na realidade, o que eles estavam dizendo era que voltemos ao Egito por mais algum tempo, e então nós poderemos sair com mais riquezas ainda. A vantagem espiritual para esse grupo, Itipahá, é que trabalha junto com o mundo, enquanto o transforma para trabalhar em prol do judaísmo. O que significa isso? É que, através das gerações, o judaísmo e os seus praticantes, aqueles que, através das gerações, viveram e vivem praticando a vida religiosa judaica, trabalharam junto com o mundo. Por quê? Porque eles foram esparramados entre as nações. E entre as nações não judaicas, eles trabalharam com o mundo. E dessa forma, através do trabalho, eles foram transformando o trabalho em prol do judaísmo. Ou seja, através do trabalho, eles foram disseminando o judaísmo, e o judaísmo foi alcançando os quadrantes da terra. E onde havia judeus adormecidos, passaram realmente a serem despertados para retornar às suas raízes. E entre as nações não judaicas, aqueles que realmente têm um coração sincero de conhecer o Deus verdadeiro e servir realmente o Deus verdadeiro, então também foram despertados pelo judaísmo para tornarem-se monoteístas e através então realmente do movimento Benei Noach puderam e podem realmente servir a Deus de todo o coração. O terceiro grupo foi aquele que disse, façamos guerra contra eles. Então esse grupo ele exemplificou a aproximação da Bitul Hamenaged, que significa eliminar a oposição. Isso é comparável com alguém que, em vez de tentar satisfazer a sua má inclinação, Yetzer Hará, ele escolhe ignorá-la completamente. A vantagem espiritual desse grupo é que aceita a oposição. Ou seja, o Yetzer Hará, a má inclinação, é uma realidade na sua vida. Não tem como você fugir desta realidade e também não tem como você esconder. Ela faz parte da tua natureza, a inclinação para o mal. Ou seja, a tua alma animal. É uma realidade. Você tem uma alma divina e uma alma animal. Aí, certo? Você não tem como se apartar disso. Então, para esse grupo, façamos guerra contra eles. Então, Bitul Hamenaged, eliminar a oposição. De que forma? Segundo os nossos sábios, de que forma que você elimina o inimigo, a má inclinação? Esse é o grande inimigo de cada ser humano. Não é aquele fulano, aquele beltrano, aquele cicrano. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo. É a sua má inclinação, o seu Yetzer Hará. É a sua alma animal.
Então, por isso, o ser humano ele precisa tomar muito cuidado naquele momento de raiva, por exemplo. O momento de raiva é um momento muito perigoso. A alma animal fica muito forte. E a alma animal, ela é realmente como um leão que estraçalha. Se der margem para agir. Então o maior inimigo do ser humano é o seu próprio eu, a sua alma animal, o seu Yetzer Hará. Então, segundo os nossos sábios, qual é a forma melhor de vencer este inimigo? É ignorá-lo completamente. A vantagem espiritual é que o Bitul Ramenaged, a eliminar a oposição, é que aceita a oposição. Você reconhece que você tem essa alma animal. Você reconhece que o seu maior inimigo está dentro de você mesmo. E dessa forma, simultaneamente, você nega a eficácia da alma animal. E dessa forma, então, você trilha o caminho mediano entre Messirut Nefesh, que é a negação, e Itipachá, que é a aceitação, que é os dois níveis anteriores que nós vimos aqui. Então esse caminho mediano faz com que você venha eliminar a oposição. E o quarto grupo é aquele que disse, rezemos a Deus. Então exemplifica a aproximação de Ribur, que significa se fundir a Deus, porque a prece, a oração, é você se fundir com Deus, é a sua conexão com Deus. Então a tefilá, a prece, a oração, é você se conectar a tua alma divina com a centelha divina de Deus que está em você. E nessa conexão, você simplesmente faz o que então? Nesse quarto nível, você se funde a Deus. Você se torna um com Deus. Nesse sentido, é onde que os nossos sábios dizem, e o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala, que nós, seres finitos, nós nos tornamos proprietários do infinito. Por quê? Porque nós nos conectamos com Ein Sof, o infinito, que é o Todo-Poderoso. Então, o infinito, não Deus no sentido literal, mas o infinito. Nós nos tornamos proprietários do infinito. Por quê? Porque o infinito, que é Hashem, o eterno, ele é o dono de todo o infinito. E a partir do momento que nós nos conectamos com Deus, o Ein Sof, então também nós nos tornamos proprietários do infinito. Significa que realmente nós não temos limites quando nós estamos em conexão com Deus. Tanto é que você sai deste mundo inferior, você ultrapassa o universo e você chega no trono da glória de Deus. É o Ein Sof. Então dessa forma então, essa aproximação visa elevar o mundo espiritualmente de tal modo que este não mais haja como uma força adversária à observância do judaísmo. Isso é alcançado revelando a verdadeira identidade da força adversária, que também é uma criação de Deus. A vantagem espiritual de Ribur é que a oposição desaparece automaticamente e o mundo é totalmente unido a Deus. Então, dessa forma, nós nos unimos completamente com Deus. E assim, nós chegamos realmente o ponto-chave de tudo isso daqui. Nesses quatro grupos, 4 formas diferentes de se lidar com as adversidades. Você pode ver o seu relacionamento com as adversidades que você tem usado aí no seu dia a dia, e você pode se identificar com algum desses grupos, etc e tal. A primeira coisa que Moshe disse
geral para todos. E isso se inclui na prática para nós nos dias atuais. Ele disse, um aviso geral, não tenham medo. Esse é o ponto geral, é para todos. Não tenham medo. E cada grupo reagiu de uma forma diferente diante da adversidade que estavam diante deles. Nesse caso específico, o faraó à frente dos seus exércitos e do seu povo que o seguiu para que viessem eliminar realmente os israelitas, certo? Então dessa forma aqui, nós podemos transportar isto tudo para a nossa atualidade. O faraó, quem é o faraó da nossa atualidade? O faraó da nossa atualidade é um sistema. E é um sistema que quer fazer o quê? Eliminar você. De que forma? Primeiramente, ele quer eliminar você conscientemente. Que você não tenha mais consciência. Que você não tenha mais liberdade de pensar. Que você não tenha mais liberdade de falar. Que você não tenha liberdade de ir e vir. Que você não tenha mais liberdade de expressão. Isso daí é como ser um zumbi, um morto-vivo. E se o sistema consegue isso, ele conseguiu seu objetivo. Ele tem diante deles um povo escravo, que não tem mais cérebro, não tem mais inteligência. Coloca-se uma tapa e eles colocam uma rédea e vai guiando o seu gado. O faraó de antigamente é o faraó dos dias atuais. Você precisa ver essa realidade daquilo que o sistema quer colocar diante das nações. As adversidades que temos diante de nós, elas são várias, porque cada momento eles colocam algum tipo de obstáculo para manter o quê? O medo, o pavor, o terror e principalmente o que é o medo da morte. Falou em morte, todo mundo arrepia o pelo. Nós temos aí o livro de Jó, que espelha essa realidade. Nós temos um adversário. Deus não tem adversário. Deus não tem inimigos. Por que que Deus não tem adversários e não tem inimigos? Porque não existe nada e ninguém que possa chegar a ser comparado numa linguagem humana ao dedão do seu pé. Não existe nada em ninguém que possa ser associado a Deus. Portanto, ele não tem inimigo, ele não tem adversário. Quem tem inimigo, quem tem adversário, é a raça humana. Por isso que Deus ele criou o anjo do mal. O anjo adversário do ser humano, que é conhecido como Hassatan, que significa o adversário. Esse negócio que falam por aí de chifre, rabinho, estridente, vermelho e por aí afora vai, isso daí é tudo fantasia. Tudo fantasia. Não esquenta a cabeça com isso daí não. É uma das formas do sistema enganar as pessoas e dominá-las pelo medo e pelo pavor. O anjo, o adversário, no caso específico de Jó, ele esteve na presença do Todo-Poderoso e Deus pergunta para ele, de onde vens? Ele diz, de rodear a terra. Ele rodeia a terra, ele passeia pela terra. E Deus, como ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele viu que o adversário veio fazer uma investigação na vida de Jó. E Deus fez um testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó? Um homem justo, um homem bom, um homem temente, que se afasta do mal. Mas aí o adversário, que é o acusador, ele disse, também pudera
o Senhor o cobriu de todos os bens materiais e financeiros. Ele tem muitas riquezas, ele tem muitas criações. Quem não te servirá tendo tudo isto? Então Deus disse ao adversário: vá, toque nos seus bens, nas suas criações, mas não toque em sua vida. E ele foi e veio, e de repente Jó perdeu todas as suas riquezas, seus bens materiais, financeiros, suas criações. E quando foi-lhe dada a notícia, ele simplesmente agradeceu a Deus. Novamente o adversário foi diante dele e falou. Deus disse as mesmas coisas que disse ao princípio a respeito de Jó. E o adversário novamente disse: também pudera. O Senhor deu a ele 10 maravilhosos filhos. Quem não te servirá assim, tendo 10 maravilhosos filhos? E Deus disse: toque na vida dos seus filhos, mas não toque em Jó. E aí então Jó recebeu a notícia que houve um acontecimento geográfico em que a casa onde todos os filhos estavam reunidos desabou e matou a todos. E ainda assim Jó agradeceu a Deus e louvou a Deus. Mas o adversário não ficou contente. O adversário do homem voltou à presença divina. Deus falou as mesmas coisas, testemunhou a respeito da fidelidade de Jó. E aí novamente o adversário disse: também pudera. O Senhor deu a ele uma saúde de ferro, uma saúde perfeita. Quem não te louvará tendo uma saúde perfeita como Jó tem? Tire a sua saúde e verá se ele ainda te louvará. E Deus disse ao adversário: vá, toque na sua saúde, mas não toque em sua vida. Em todos os momentos, o adversário pediu permissão para que ele pudesse atingir Jó de alguma forma. O adversário nunca vai poder tocar em você sem a permissão divina. E se ele tem a permissão divina, porque Deus confia em você. Deus sabe do que você é capaz. Deus confia que você vai resistir ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal, que você vai vencer o adversário e vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus. Ele confia em você. Então Deus disse e deu permissão ao adversário: vá, toque na sua saúde, mas não toque em sua vida. E diz o texto que Jó ficou com feridas em todo o seu corpo. E chegou o momento decisivo, né? A sua esposa disse a ele: amaldiçoa teu Deus e morra. E nesse momento Jó disse à sua esposa: nós recebemos tudo da parte de Deus. Ele que nos deu tudo. E nós agradecemos. Ele nos tirou o que Ele nos deu. E também nós agradecemos a Ele por isso também. E o adversário saiu envergonhado. Por isso Jó pôde dizer de uma forma muito nobre: os meus olhos, antes de tudo isso, antes de passar por tudo isso, eu conheci a Deus por ouvir dizer. Mas agora não. Agora eu tenho experiência. Agora eu tenho experiência. Eu provei quem é Deus. E por isso, eu tenho certeza que esses meus olhos contemplarão a Deus. É isto
que Moshe traz para nós no dia de hoje. É isto que a Torá traz para nós no dia de hoje. E é este o desafio para você nesses dias. Querem fazer você naufragar. Querem fazer você perder os seus bens. Querem fazer você perder a sua dignidade de ter o seu salário e poder trazer o pão e arroz, feijão com dignidade para dentro da tua casa. Querem fazer você perder a sua saúde, não somente física, mas também a sua saúde mental. Porque se eles conseguirem o sistema fazer com que a sua saúde mental seja abalada, então eles vão conseguir dizer a você o que você tem que fazer. Vejam que grandes empresas estão cedendo ao sistema porque tem medo de perder o seu poder, o seu din-din, o seu status, e não tem medo de perder a vida eterna. Por isso que o Rebbe diz, as pessoas estão tão preocupadas com o fim do mundo, mas não se preocupam em de tornarem-se pessoas melhores. É o tempo em que a escuridão e as trevas pensam que pode dominar tudo e todos. Amanhã, na nossa aliá, nós vamos ver o que está reservado para o poder do sistema, o poder do faraó, o poder da escuridão e das trevas. Vencerão? Poderão derrotar os israelitas? Poderão derrotar o Deus dos israelitas? Aqueles que confiam no Eterno são como os montes de Sião, os montes em torno de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Viva estas ricas lições, seja forte, seja luz. Amanhã, às 14 horas, à tarde com a Torá, vamos ver o que está reservado a este sistema do faraó? Shalom, shalom. Até amanhã.